Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão me vendo, mas hoje eu queria falar sobre um assunto muito legal com vocês, que é em relação ao sandbox regulatório da CVM. É uma instrução super recente, saiu agora no mês de maio de 2020 e queria contar um pouco para vocês como funciona. Tá? Para quem me acompanha, eu agradeço a audiência. Queria dizer para assim, gostou do vídeo, deixa um like, não gostou, deixa comentários, sugestões. A gente está sempre tentando melhorar. Se tiver algum tema relevante que interessa que eu fale aqui no canal, só me falar que a gente vai buscar abordar, né? Agora vamos ver um pouquinho o que trouxe essa instrução normativa aí da CVM, que é uma oportunidade de inovação muito grande. A gente, nesse momento agora de pandemia, a gente vê muitas oportunidades de transformação digital, né? E essa é uma delas, né? A gente vê os órgãos públicos tentando se movimentar para trazer inovação e a CVM fazendo um pouco isso, né? Então vamos ver o que a CVM trouxe aí para a gente em relação a isso, ok? Oi, pessoal, como eu falei com vocês, vamos falar um pouquinho agora sobre a instrução CVM 626, que saiu esse ano. Poxa, mas por que eu preciso entender dessa instrução, né? Na verdade, assim, a gente vai tentar simplificar bastante aqui e ela fala da oportunidade de inovação para as empresas que estão criando novos negócios. É a CVM tentando estimular esse mercado. Daí você fala, mas que história é essa de sandbox regulatório, né? Sandbox, o que é sandbox? Né? Caixa de areia, né? Então é uma alusão que existe no mundo inteiro em relação a ambientes de experiência para criar novos negócios, né? Toda vez que tem algum novo negócio que pode afetar várias empresas, esse negócio muitas vezes é regulado e no caso, quando a gente está falando de valores mobiliários, são regulados pela CVM. E para você se adequar, né, você ter autorização para prestar esses serviços, tem um arcabouço regulatório de normas e exigências muito complexo. E às vezes uma empresa pequena não tem essa possibilidade. Então, o que é essa história do sandbox? É uma oportunidade de você, com menos regulação, mas com supervisão da CVM, propor alternativas de negócio, né? Propor novos modelos. E da onde vem essa história de sandbox? Caixa de areia é aquele lugar onde a criança brinca, né? Então é onde está controlado, aquele ambiente controlado. Então não é brincadeira, né? Então tudo que a gente está falando aqui são para empresas que querem fazer negócios de verdade, mas o nome foi importado a partir dessa característica. E agora, em 16 de maio desse ano, a gente teve uma nova norma da CVM que vai permitir às empresas inovadoras trabalharem dentro desse sistema, diminuindo o risco, por exemplo, delas lançarem um produto ou serviço e depois esse produto está irregular em relação à regulamentação e, portanto, a CVM vira em cima da empresa. Então vamos entender um pouquinho, são algumas regrinhas, né? Eu vou passar aqui para vocês entenderem o que é essa história. Primeira coisa, o conceito. Né? A norma traz, né, o que é essa história, né, as regras para a constituição e funcionamento, esse ambiente regulatório experimental, foi feita agora no dia 15 de maio de 2020. Qual é o propósito? Tornar o Brasil um player relevante nesse ambiente para atrair investimentos no ambiente digital. Né? O Brasil ainda tem, comparado com outras nações do mundo, ainda está bastante atrasado, mas esse é um passo da CVM tentando trazer e testar modelos de negócio inovador. Além disso, né, o prazo de autorização para você, eu vou explicar daqui a pouco, né, mas você tem uma regra para você entrar dentro do sandbox e depois você fica por um ano e é prorrogável por mais um ano, que é esse período onde você fica sob a supervisão da CVM. Então vamos entender, né, quem pode entrar, como pode entrar e como funciona esse processo. O objetivo, né? A primeira coisa, né? Primeiro objetivo, fomento a inovação dos mercados de capitais. Né? Então, aumentar isso, orientar sobre questões regulatórias para aumentar a segurança jurídica, diminuir custos e o tempo
para poder desenvolver novos produtos e serviços inovadores, né? Aumentar a visibilidade desses produtos e negócios inovadores, trazendo atratividade para o capital de risco, né? Os grandes empreendedores poderem ir investir nesses negócios inovadores, né? Aumentar a competição nos prestadores de serviço do mercado mobiliário, que é um mercado muito tradicional, e aqui a gente tem a oportunidade de criar novos serviços, né? Inclusão financeira, né? Então aqui a gente tem essa alternativa de justamente trazer mais gente, porque são produtos às vezes para um segmento da população que não consegue alcançar os produtos altamente regulados, porque são produtos que acabam ficando mais caros devido ao seu custo regulatório, né? E, por fim, né, aprimorar todo esse arcabouço regulatório e, num primeiro momento, permite essas empresas operarem, né, dentro do sandbox, mas futuramente isso pode impactar também as normas da CVM para permitir que esses negócios tenham autorizações diretamente, sem passar por essa etapa de testes, né, digamos assim, esse sandbox chamando, né, uma espécie de uma etapa de testes. Os critérios de elegibilidade, né? Ou seja, quem pode participar disso. Primeira coisa, pode ser empresa nacional ou estrangeira que preenche os requisitos da instrução 626. E quais são esses requisitos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nesses requisitos. A primeira coisa, né? Atividades relacionadas ao mercado de valor mobiliário, ou seja, atividades que eu vou emitir algum tipo de título, né, vou captar algum tipo de recurso, né, envolve essas emissões e arrecadação de valores para poder fazer algum tipo de investimento, né? Segunda coisa, né? Tem que ser um modelo de negócio inovador, né? Tem que ser alguma coisa que traga nova tecnologia ou um novo modelo de negócio, né? Que renove o mercado, né? A gente tem ouvido falar muito das fintechs, então ali várias dessas fintechs buscam trazer esses modelos de negócio inovador. Então tem que trazer tecnologia e um modelo de negócio inovador. Terceira coisa, né? A empresa vai ter que demonstrar que tem capacidade técnica e financeira para fazer a atividade, né? Então não basta um simples PowerPoint com uma grande ideia, né? Essa ideia tem que ser trabalhada e a empresa tem que demonstrar que ela tem condições de implementar aquele modelo. Tem que ter proteções para que o negócio não dê um problema para o mercado, né? Então ele tem que ser razoavelmente protegido contra os ataques cibernéticos e lógicos, ou seja, né, invasões na sua rede, né? Os registros de informação têm que ser, né, os dados têm que ser guardados, né, produzidos e guardados de uma maneira adequada, né? E tem que ter mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né? Então, são todas garantias para que não haja uma circulação de um dinheiro ilícito de uma maneira insegura e exposta, né? Então, minimamente, a empresa precisa estar preparada para fazer isso. E, além disso, né, todas as pessoas relacionadas à empresa, né, quem está propondo, seus administradores, seus sócios, não podem estar impedidos de contratar com instituições financeiras oficiais ou com a administração pública, ou seja, não pode ser uma pessoa que teve um problema anterior e que está impedida de fazer algum tipo de contratação, né? E por fim, né, não pode ser meramente um projeto conceitual, né? Então tem que ser um projeto que traga, tem um protótipo, que já tem uma possibilidade operacional, né? E não simplesmente uma ideia, unicamente uma ideia, né? Não pode ser aquele projeto apenas de apresentação. Tem que ser alguma coisa que já está pronta para ser rodada e testada no mercado. A proposta de participação, né? Então, como é que funciona essa proposta de participação? O que a empresa tem que montar para provar que ela tem condições de ser admitida aí no sandbox regulatório? Primeira coisa, né? Ela tem que descrever bem claramente o que ela está trazendo de inovação, né? Qual que é o modelo inovador de negócio que ela está trazendo.
Segunda coisa, né? O que ela pretende que seja dispensado? Quais são as regras, quais são as licenças que ela pretende e por que ela acha que ela pode desenvolver o negócio sem essas licenças, né? Terceira coisa, né? As sugestões das proteções, né? O negócio não vai rodar de uma maneira livre, né? Então eu vou fazer, olha, eu vou fazer isso sem licença, mas eu vou tomar esses e esses cuidados, né? Então, como eu tenho que controlar o meu negócio para que ele não, embora ele não tenha sido passado por todo o crivo regulatório, ele não traga um problema para o mercado com o meu produto. Quarta coisa, né, eu tenho que fazer essa análise prévia de quais são esses riscos, né, e expor isso dentro do meu pedido para que a CVM analise se os riscos são ou não excessivos, né, em relação à minha operação. Quinta coisa, né, procedimentos necessários para a entrada em operação, ou seja, eu tenho que ter claramente, né, nesse 1 ano, qual é o que eu estou almejando e como eu vou fazer, então, as etapas de projeto. Então, vocês notem que assim é para quem já está com o negócio com certo desenvolvimento, né? Então, é alguém que já está trabalhando e tem um projeto estruturado. Sexta coisa, né? Um plano de contingência no caso de descontinuidade, né? Então, isso eu tenho que saber o que eu vou fazer com clientes, investidores e as partes interessadas, porque como é um projeto experimental, pode ser que ele não continue ao final de um ano, prorrogável por mais um ano, ou pode ser que ele não dê certo, né? Então eu tenho que ter já especificado como eu vejo o que vai acontecer com clientes, investidores e outras partes interessadas. Sétima coisa, né? Os documentos e informações. Então, eu tenho que fazer um processinho, né, onde eu vou juntar todas essas informações e vou mostrar como eu estou cumprindo os critérios de elegibilidade para eu poder ser admitido dentro do sandbox. Vamos ver agora, então, a questão do monitoramento. Eu falei para vocês que eu sou autorizado pela CVM sem uma autorização completa, né? É uma autorização simplificada para eu poder operar nesse caráter experimental e temporário, mas a CVM vai estar acompanhando essa operação, né? E como funciona isso? Monitoramento. Então, quem são os representantes com responsabilidade gerencial tem que se reunir periodicamente com a CVM para explicar o que está acontecendo, né? Como a operação está andando. A CVM vai ter acesso às informações e documentos e outros materiais relevantes em relação ao negócio. Tem que estar sempre compartilhando com a CVM informações para ela entender como a operação está caminhando. Periodicamente, vou ter que ter relatórios em que eu vou apresentar para a CVM que eu estou observando as condições, os limites e as salvaguardas que eu mesmo estabeleci. Lembra lá no slide anterior que eu vou dizer um pouco quais são os limites e salvaguardas que eu vou operar para não trazer risco para o mercado. Então, eu vou ter que mostrar que eu estou cumprindo essas regras. Cooperar na discussão das soluções para aprimoramento da regulação. Ou seja, junto com a autoridade reguladora, eu vou discutir o que está acontecendo, né, o que precisa ser feito, o que pode ser melhorado para poder que aquele produto, né, tenha um outro tipo de licença ou não tenha licença. Então, isso vai ser discutido junto com a autoridade. Comunicar se acontecer algum problema, algum risco se materializar, né? Lembra que eu falei para vocês que para pleitear eu preciso listar os riscos que eu imagino. Se riscos ou imprevistos ocorrerem, eu tenho que compartilhar isso com a CVM e mostrar quais são as medidas mitigadoras que eu estou fazendo para poder reduzir esses riscos. Se eu precisar mexer em alguma coisa, né, isso aqui é um modelo de startup, né? Quem trabalha com startup conhece muito, né, a história do pivotar, né, que é trocar o modelo, né, trocar a linha que eu estou seguindo. Então aqui a gente também tem isso, só que se eu tiver que mudar, fazer alguma alteração, readequar alguma coisa que afete significativamente o modelo de negócio, eu tenho que compartilhar com a CVM e explicar o porquê e como eu vou fazer isso.
Por fim, informar as ocorrências de reclamações, né? Então, se eu tiver cliente reclamando, se eu tiver problemas, eu tenho que explicar quais são as medidas, né, que eu estou tomando, né, e qual a frequência e como eu estou trabalhando isso. Então, eu tenho que estar sempre monitorando isso e esclarecendo para a CVM. Hoje era isso, gente. Esse era o vídeo que eu estava trazendo. Quem tiver dúvidas, quem tiver comentários, quem tiver críticas, se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa um comentário para melhorar. Se tiver outros temas que você queira que eu aborde, pode deixar aí também. Aí estão meus contatos, minhas conexões. Quem tiver interesse de se conectar comigo, fico à disposição. Obrigado, até mais.